Hoje nós vamos ler uma porção de texto dobrada, tá, irmãos? Hoje é porção dobrada. Receba aí. Amém? Porção dobrada hoje. Eita glória. Só o Senhor é Deus. Êxodo capítulo 19. Nós vamos começar a partir do verso 1 e vamos até o último verso do capítulo 20. Amém? Então, preste bastante atenção, não tire os seus olhos do texto, porque ao ler, o Senhor já estará falando conosco. Diz assim a palavra do Senhor: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira.
Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não usarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: viste que dos céus eu vos falei. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Amém. Vamos orar? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que este momento, Senhor, o Teu Espírito Santo possa iluminar a todos nós que aqui estamos para receber a instrução do Senhor aos nossos corações. Ó Pai amado, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós e faça-nos, ó Deus, compreender aquilo que desejas falar conosco. Ensina-nos, instrui-nos, Senhor, e edifica-nos para o louvor do Teu nome, para a Tua glória e também para a nossa alegria. Eu te peço, Deus, que o Senhor me conceda, Senhor, sabedoria para expor todas as coisas que ministrasse ao meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, né? Quando eu falei aos irmãos sobre a porção dobrada, tá bom? Eu não estava me referindo aos 2 capítulos que a gente ia ler, que ainda falta uma outra porção de texto para a gente ler. Mas, de início, vamos ficar aqui, tá bom? E o propósito de nós estarmos lendo esse texto é porque o Antigo Testamento, ele é sombra daquilo que foi concretizado, realizado por Jesus na Nova Aliança.
E é muito gratificante nós olharmos para tudo que foi escrito, como disse o apóstolo Paulo, que foi escrito para exemplo nosso, para a nossa edificação, para que a gente possa compreender, tá bom, aquilo que Deus está fazendo nos dias atuais conosco. E tem a ver com a Assembleia dos Santos, com a nossa reunião, com todos nós aqui reunidos diante do Senhor, não é? E aí, para que a gente possa compreender isso, a gente vai entender assim, primeiramente o que Deus fez com o seu povo e essa situação presente aqui diante do Monte Sinai. Então, rapidamente, tá bom? Eu quero só lembrar vocês disso. O Senhor Deus, Ele escolheu o povo hebreu para ser o seu povo, porque eles eram os descendentes de Abraão, de Jacó. E aí, então, eles passaram 430 anos escravos do Egito e Deus os libertou. Quando Deus libertou, vocês sabem o processo que Deus fez para libertar o povo. Não lembram disso? Deus levanta Moisés, aí envia ele a Faraó, pedindo a Faraó liberação para que o povo pudesse sair e cultuar a Deus no deserto. Faraó endurece seu coração e diz: eu não conheço o Senhor, como é que eu vou liberar esse povo? E aí então Deus dá a Moisés 10 pragas para mostrar ao povo dele que estava lá há tanto tempo adorando falsos deuses do Egito e de outros povos que se achegavam lá também, para que eles pudessem, a partir de então, conhecer o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Então vem a primeira praga, que é a transformação do rio Nilo em sangue, da água em sangue, depois vem a praga das rãs, depois dos piolhos, depois da mosca. A partir da praga da mosca, Deus começa a fazer distinção entre o seu povo e os egípcios. Deus envia um enxame de mosca sobre todo o Egito, sobre todas as casas dos egípcios, mas na terra de Gósen, aonde habitava o povo hebreu, o Senhor diz que o enxame de mosca não entraria. E eles começaram a perceber que aquilo que estava acontecendo realmente tinha a ver com uma divindade, com um Deus, com o único Deus verdadeiro. Depois Deus envia as outras pragas, e a última praga é a morte do primogênito, onde Deus faz com que o seu povo celebre a Páscoa, sacrificando um cordeiro e colocando sangue nos umbrais da porta, para que à meia-noite, quando o anjo passasse e que olhasse a marca do sangue, não matasse nenhum daquela casa, nenhum dos primogênitos daquela casa, passasse sobre eles e ferisse os demais primogênitos, tanto do povo quanto dos animais. Foi algo horrível que aconteceu naquela noite. Quando o anjo fez isso, todo o Egito chorou, diz a palavra do Senhor. E aí então os egípcios viram que realmente Deus era poderoso para fazer eles perecerem. Com medo de morrer, então, eles expulsaram os israelitas, os hebreus. E quando eles expulsaram, rogando eles que saíssem da terra deles, os hebreus disseram: então nos dá aí alguma coisa, ouro, prata e rebanho. E eles saíram com tudo, enriquecidos, e foram o caminho do deserto. Com um breve tempo, disseram a Faraó que o povo havia saído. Ele então levanta todo o seu exército e vai em perseguição ao povo do Senhor. E aí o anjo do Senhor vai diante do povo, chega diante do Mar Vermelho, capítulo 14, e agora o exército de Faraó está atrás deles. Deus então diz a Moisés: por que você clama a mim? Diga ao povo que marche, estende tuas mãos sobre as águas. Moisés estende a mão, o mar se abre e o povo passa a pé enxuto pelo Mar Vermelho, cruzando toda a terra e chegando do outro lado. Quando o exército inimigo vai adentrando no meio do mar, Deus faz com que Moisés estenda novamente suas mãos sobre as águas voltam ao normal, e aí todo o exército de Faraó é destruído. O povo celebra e canta ao Senhor. E aí então eles vão peregrinando alguns dias, e isso tudo num período de 2 meses, porque quando nós começamos o capítulo 19, diz que está no 3º mês. E é o 1º dia do 3º mês. Eles chegam à montanha do Sinai, ao pé do monte. E é ali que Deus resolve então estabelecer sua aliança. Então, primeiro de tudo, Deus resolve resgatar o povo, libertar o povo. E depois que ele liberta o povo, ele agora propõe sua aliança. E quando ele faz isso, ele reúne todo Israel, ou todos os hebreus diante dele.
e fala as instruções que nós ouvimos, não é? Ele diz que vai descer no monte Sinai e vai falar com todos, para que todos saibam que ele é real. Até então, eles conheciam vários deuses falsos, imagens de esculturas. E todos eles cultuavam e celebravam esses falsos deuses. E como a gente sabe, esses deuses, ele tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta, eles nem conseguem se mover, precisam de ajuda de outros para se moverem. Mas aí Deus, querendo mostrar a grandeza do seu ser e que ele é o Deus vivo, o único Deus verdadeiro, vem pessoalmente a aparecer para o seu povo. Você já imaginou que evento grandioso é esse? Para dar àquele povo a certeza de que esse Deus, ele é real e verdadeiro. E que ele deseja realmente ser adorado por esse povo. Ele quer ser cultuado por esse povo. E ele agora vai então dar as suas instruções para isso e vai estabelecer a sua aliança, concedendo a eles os mandamentos. Então o que a gente vê aqui é o seguinte: Deus chama Moisés e diz: Moisés, consagra o povo, que ao terceiro dia eu virei para estar diante deles e falar com eles. Então, a primeira coisa que a gente entende é que não dá, tá bom, para entrarmos na presença de Deus manchado pelo pecado. É preciso que haja purificação, senão nós não vamos ter comunhão com Deus. E aí, Deus diz para eles, não se contaminarem, lavarem suas vestes, é o sentido da purificação, e até tem uma parte no texto, lá no final do verso 15, diz: e não vos achegueis dessa mulher, ou não tenha relação sexual com sua esposa. Talvez seja daqui que Paulo tire a doutrina, lá do 1 Coríntios capítulo 7, que deve haver mútuo consentimento para se abster da relação sexual para a oração. Depois que vocês orarem, voltem à normalidade. Tá bom? Porque interfere em alguma coisa. Não que seja pecado, mas interfere em alguma coisa. Se ele disse isso, alguma coisa tem. Mas aí então, quando Deus diz isso, Deus diz a Moisés, dá toda uma orientação: olha, você consagra o povo, ao terceiro dia eu vou descer sobre o monte, numa nuvem escura e espessa, e vou falar com todos eles. Agora, estabeleça limites para que ninguém suba ou ultrapasse o limite, porque todo aquele que ultrapassar o limite, ele morrerá. Então, Deus já quis mostrar, tá bom, que é impossível permanecer na presença dele sem ser realmente purificado do seu pecado. Certamente você morrerá, será exterminado de uma vez por todas. Aí nós ouvimos toda a instrução que foi dada. E Moisés volta, diz ao povo, o povo diz que concorda. Também Deus diz a ele: eu vou fazer minha aliança. Deus diz, tá bom, que eles, se eles ouvirem a voz dele, no verso 5, se ouvirem a voz deles e guardar a aliança dele, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. É daqui que Pedro também tira a sentença de que nós somos nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, e escreve na sua carta. Toda a doutrina do Novo Testamento é baseada na lei do Senhor. Aí depois ele diz também que eles serão reino de sacerdotes e nação santa. Jesus também fala isso em Apocalipse capítulo 5. Que nós somos agora reinos, ele nos constituiu hoje, nós somos reino e sacerdotes para o Deus Altíssimo. Ele fala sobre isso. Então, ele diz isso aos filhos de Israel. E aí, Moisés diz ao povo, o povo diz a Moisés que fale para Deus que tudo que o Senhor falar a gente faremos. Aí aqui a gente percebe uma outra verdade que está diante dos nossos olhos, que é assim: aqui Moisés é o mediador entre Deus e o povo. Embora que Deus saiba e é onisciente para ouvir tudo que o povo diz e ver tudo que faz, mas nessa relação ele faz isso para que o povo entenda como é se relacionar com Deus.
E é necessário um mediador. E Moisés é esse mediador. É um tipo de Cristo. Tá? E quando o autor de Hebreus escreve a carta, ele fala que Jesus é um mediador superior a Moisés. Porque ele é o nosso mediador. Ele é quem faz a ligação entre nós e Deus. Uma aliança superior a esta aliança do Velho Testamento. E então, diante disso, aí o que acontece? Chega o terceiro dia. Quando amanhece do terceiro dia, lá vem Deus, numa nuvem espessa. Agora você imagine aí na sua mente o espetáculo. Hoje à tarde choveu e teve alguns trovões, foi? Eu fiquei encantado com isso, porque eu ia falar sobre isso. E Deus fez questão de mostrar para nós como é o som do trovão. Vocês ouviram? O estrondo que é. Você imagine Deus falando daquela forma, em cima daquele monte, o monte fumegando e tremendo todo. Imagine aí como é. Meu pai tem medo de trovão, ele fica debaixo da cama. Mas você imagine que a gente sabe que isso é um evento natural, que acontece quando nuvens carregadas de água chocam-se uma com a outra, e aí então aparece o relâmpago, né? Sai a eletricidade e também o som. Aí esse som é o som estrondoso. Aí imagine Deus falando daquela maneira para o povo. Meu Deus do céu. Todo mundo olhando para cima do monte e vendo aquele estrondoso espetáculo acontecendo. A Bíblia diz que quando Deus fez isso, ao soar da trombeta, não é? Todo o povo que viu isso começou a estremecer. E quando Moisés colocou o povo diante do monte, que viu que o Senhor descera sobre ele, a fumaça subia como fornalha, o monte todo tremia, irmãos. Já imaginou se isso fosse assim hoje aqui? Se Deus chegasse aqui e fizesse essas coisas tremer aqui, esse chão tremer, você ficaria aqui? Você saía correndo, irmãos, com medo disso tudo cair na sua cabeça. Você saía com medo. Aí você imagine Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, descendo sobre o cume do Monte Sinai, fazendo aquele monte todo estremecer, arder em fogo e trovões sendo disparados assim, ao som da voz de Deus, som que estronda tudo, que mete medo. É tanto que todo o povo ficou com medo de Deus falar com eles. E disse: Moisés, faz o seguinte, fala tu com Deus, e tu vem e fala para nós. Não fale Deus conosco, senão a gente vai morrer. É dessa forma. Foi desse jeito que aconteceu. Aí, diante disso, Moisés fala que o propósito de Deus foi que, ao eles verem isso, eles pudessem temer a Deus e não pecar. E aí Deus fala com eles, dizendo os 10 mandamentos, que está contido no capítulo 20, a partir do verso 2, né? Até o verso de número 17. São os 10 mandamentos, são os mandamentos da aliança. Quando a gente assiste o filme na TV, a gente pensa só que Moisés subiu e Deus falou com ele e ninguém viu. Ele recebe as tábuas da pedra e desce. E depois é que vai mostrar o povo. E o povo lá está fazendo festa. Não. O texto diz que o capítulo 19 está interligado com o 20 e todo o povo está ouvindo Deus falar os 10 mandamentos da nova aliança. Como voz de trovão. Ele está falando os mandamentos da aliança que ele quer fazer com esse povo. E esse povo disse que tudo que o Senhor falasse, faria. Cumpriria, guardaria. O texto é bem claro. Aí veja aí no verso número 20, aliás, no capítulo 20, verso 18, que o texto diz que todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Aí é onde eles dizem a Moisés: Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais,
Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então veja o propósito pelo qual Deus desceu. Deus desceu para se fazer notório ao povo, para que eles vissem a realidade de Deus e temessem a Deus. Porque eles serviam aos falsos deuses lá na terra do Egito. Agora eles estão diante do Deus único e verdadeiro. E Ele está se revelando pessoalmente para eles. E Moisés deixa claro, Ele veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, para que vocês temam a Ele, e para que vocês não pequem diante dEle. Este é o propósito. E aí o povo ficou de longe ao pé do monte, e Moisés se chegou a Deus, e Deus falava com Moisés, dizia todas as coisas. Aí, depois disso, o Senhor vai dar as instruções para o culto ao Senhor. Está dizendo que aquele povo deve cultuar da seguinte maneira. Verso 22. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro farei para vós outros. Então, no culto ao Senhor, Ele não admite outras coisas que sejam equiparadas a deuses diante dEle. Talvez fosse um costume deles lá, terem uma imagem de um Deus de um lado e outra imagem de um Deus do outro, e eles estarem cultuando a Ele lá. O próprio faraó se considerava um Deus, mas tinha uma deusa chamada Ísis, que tinha uma imagem dela, tinha outro Deus chamado Osíris, que também tinha outra imagem dele, e eles estavam lá cultuando eles. Deus está dizendo assim, no meu culto não tem lugar para falsos deuses, porque eles não existem. Eu sou o único Deus verdadeiro. Então vocês não façam imagem de coisa alguma para celebrar junto a mim. Ele quer exclusividade. Só Ele deve ser adorado. Depois ele diz, vocês vão fazer um altar de terra e vocês vão trazer sobre eles os sacrifícios e os holocaustos, as ofertas pacíficas, as ovelhas, os bois, em todo lugar que eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então Deus também não precisa de um negócio suntuoso para mostrar que Ele é Deus. Ele não precisa disso. Mas Ele ordenou que todos trouxessem ofertas a eles. Todo o povo deveria ofertar alguma coisa, dar um sacrifício de algo a ele. Ele disse isso. Faz parte do culto contribuir, ofertar. Isso foi instituído pelo próprio Deus. Depois ele diz também que eles não devem fazer altar de pedra lavrada. Se fizer um altar de pedra, não será de pedra lavrada, será de pedra bruta, pedra bruta, tá? E diz que não devem subir por degrau ao altar dele, para que a nudez não seja ali exposta. Se Deus der essa instrução, então significa que Ele não deseja que nós estejamos expondo nossa nudez diante dele, nem dos outros. Foi o próprio Deus que instruiu o povo sobre isso. Então, diante disso, a gente já pode olhar para nós e ver como nós estamos nos portando também hoje, atualmente, diante do Senhor. Se estamos sendo sensuais demais, se queremos usar mini-saia, queremos mostrar as coisas e etc., Deus disse, não mostre sua nudez, porque isso vai destruir a minha adoração. Porque os outros vão estar olhando para você e vão estar vendo a sua nudez, aquilo que você está expondo, e vai desviar os olhos de mim. E aí, em vez de ele adorar o Criador, vai adorar a criatura. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, mulheres, vocês se preservem quanto a isso. E os homens também. Tá? Estamos diante do nosso Deus e queremos adorá-lo conforme Ele estabeleceu para adorar. Pronto. Diante dessa realidade toda, o que acontece depois? Nós vamos ver que, apesar de tudo que Deus fez, e se mostrando para o povo, e causando esse impacto grandioso, mesmo assim, eles pecaram contra Deus, foram desobedientes, e por conta disso, eles foram totalmente destruídos ao longo do tempo, ao longo das eras. Não é? Ao longo das eras. Mas como eu disse a vocês,
que estas coisas são sombra daquilo que viria, agora eu quero mostrar para vocês a realidade de hoje. Quando nós nos reunimos aqui em assembleia diante do Senhor, o que é que está acontecendo? Ou qual a realidade de um culto como esse? E a gente vai lá para Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo de número 12. Essa é a segunda porção, tá bom? Hebreus capítulo 12, a partir do verso 14, diz assim. Hebreus capítulo de número 12, a partir do verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendes chegados ao fogo apalpável. E eu quero que vocês prestem atenção nesse verso 18, que esse verso 18, essa porção de texto aqui, tem a ver com o que nós lemos em Êxodo 19 e 20. Tá bom? Ora, não tendes chegados ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas, tende chegados ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo e a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Até aqui. O que é que nós estamos vendo aqui diante de nós agora, sendo escrito pelo autor dos Hebreus? Esse autor, obviamente, olhou para aquilo que estava no Velho Testamento e entendeu agora a maneira de ser que Deus realizou ou realiza esta obra novamente de uma forma mais grandiosa e graciosa, vamos dizer assim. Então, quando ele fala aos crentes hebreus, à igreja a quem ele escreve, ele está tentando dizer, tá bom, que nós devemos ter uma vida de pacificação com todos
e de santidade, a fim de que nós possamos agradar a Deus em nossa adoração e o nosso culto, na nossa reunião solene, em nossa assembleia. E ele exorta para que a gente seja diligente quanto a isso. Ele está dizendo assim tão somente, vive em paz com todo mundo e seja santo. Apenas isso. Para que você possa experimentar Deus de forma real e genuína em sua própria vida, na vida de todo o povo do Senhor. Aí ele vai exortar o povo a fazer isso e a não ser semelhante a Esaú, que vendeu o direito de primogenitura. Quando ele fala sobre isso, ele quer retratar a nós que Cristo é o primogênito e por isso ele é co-herdeiro do novo céu e da nova terra, e por nós termos fé em Cristo, nós somos co-herdeiros com Cristo, desse novo céu e dessa nova terra, daquilo que foi prometido e estabelecido antes da fundação do mundo para nós, e que a gente não perca esse direito, vendendo por coisas que não convêm. Ele vendeu por um prato de comida. Ele desprezou a bênção da primogenitura. Ele fez isso. Ele não creu nas promessas do Senhor. E por isso ele foi rejeitado. E assim é todos também que não derem valor àquilo que Deus já mencionou para nós nessa nova aliança. Mas aí ele vai falar, ele usa aquele episódio lá do Velho Testamento que nós lemos para retratar algo grandioso que é real para nós hoje. Então ele fala assim, olha, vocês não chegaram àquele monte, como aquele povo chegou. Vocês não viram o fogo, o estrondo que o texto diz que o monte fumegava, diante de Deus, nem a escuridão, nem as trevas, nem a tempestade, os trovões todos, nem o clangor da trombeta. A gente não ouviu nenhum som de trombeta, ouviu? Ninguém aqui ouviu? Não, ninguém ouviu, mas eles lá ouviram isso. Não é? E quando eles ouviram, eles ficaram tão temerosos que rogaram para que eles se afastassem e temeram realmente a presença de Deus. Porque tem a ver com a santidade de Deus e o juízo de Deus, a justiça de Deus contra o pecado. Aí, ele disse que isso era tão horrível, que até Moisés disse, eu não sei de onde ele tirou isso, mas de alguma forma ele sabe e tem conhecimento disso. Talvez por uma tradição oral, que alguém disse que Moisés também estava trêmulo ao falar face a face com Deus, diante daquele espetáculo todo. Mas ele diz isso. E aí o povo diz, tá bom, que rogaram que ele falasse em nome de Deus para com o povo. Agora, a partir do verso 22, ele retrata a nossa realidade. E eu quero que você pense sobre isso. E olhe para isso. Quando nós estamos reunidos aqui para cultuar o Senhor, celebrar o Senhor, veja o que está acontecendo espiritualmente. Ele diz, mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Aí, Monte Sião e cidade do Deus vivo, a gente entende que é o monte onde foi que Davi conquistou e estabeleceu a casa dele e depois construiu o templo do Senhor, por Salomão, seu filho. Mas aqui o sentido é espiritual, porque ele fala logo a seguir a Jerusalém celestial. Então, o que acontece quando nós nos reunimos para cultuar a Deus é que nós somos transportados às regiões celestes para estar celebrando diante do Senhor na Jerusalém celestial. Nós já estamos provando como vai ser na realidade, quando a nova Jerusalém descer do céu para a terra e nós estaremos todo mundo lá. Mas ele está apontando para isso, o já e ainda não. Vocês já são salvos, são cidadãos dos céus, vocês já estão podendo entrar na presença de Deus, na cidade celestial, diante dele. Diante dele.
Mas não é somente isso. Ele diz também que nós estamos diante de incontáveis hostes de anjos. Então, anjos estão aqui também, celebrando ao Senhor, ao mesmo tempo que eles glorificam a Deus no céu, exaltando e louvando a Ele, eles também estão junto conosco para celebrar a esse Deus. E é por isso que nós devemos estar atentos ao modo pelo qual nós viemos a este lugar celebrar a Deus. E por isso mesmo, Paulo, talvez escrevendo as cartas aos Coríntios, faça essa menção aos anjos em relação às mulheres, que deveriam estar com a cabeça com o véu por causa dos anjos. Porque eles também estão aqui contemplando todos nós e a maneira que nós estamos cultuando a Deus. E obviamente eles cultuam melhor a Deus do que nós. Mas o texto diz isso. Também diz que junto com isso nós estamos junto da Universal Assembleia. Ele diz, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Quer dizer que junto com os anjos também estão aqueles que creram no Senhor, que foram salvos da velha aliança. Aquele povo todo está celebrando Deus também junto conosco. Todos eles estão exaltando o Senhor. E quando você lê o livro de Apocalipse, você percebe a multidão diante do altar, eles também estão em oração, orando para que Deus vingue o sangue dos mártires sobre a terra. E o Senhor diz, toma uma veste branca e vai descansar. Mas estão todos vivos, conscientes, esperando o grande dia do juízo final. Eles agora estão aperfeiçoados, e é o que o texto diz no finalzinho do verso 23. Nós estamos juntos com essa Assembleia Universal, com a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de toda a terra. Significa, irmãos, que Deus está aqui, irmãos. Ele está aqui, irmãos, diante dos nossos olhos, mas você não o vê, mas Ele está aqui. E assim como Ele apareceu lá, obviamente, se Ele aparecesse aqui e começasse a falar com voz de trovão, quem é que ficaria aqui? Todo mundo corria, todo mundo temeria a Deus, mas não. Ele está permitindo nós nos aproximarmos dEle por causa do mediador, Jesus Cristo. E é isso que ele diz também. Ele diz que também aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Porque o sangue de Abel clama por justiça. O sangue de Cristo é muito mais do que isso. Ele purifica, ele limpa a nossa consciência, ele nos transforma, fazendo com que nós sejamos mais alvos do que a neve. Ele nos concede o poder de serem chamados justos diante de Deus, e não há impedimento nenhum de nós estarmos na presença do Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E isso acontece quando nós estamos reunidos. E Jesus diz que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles também. Aí você imagine aquilo que acontece no Velho Testamento, depois que o Senhor dá ordem, dizendo que vai estabelecer um local, e aí nós sabemos que é o tabernáculo, né? E que todas as tribos deveriam se direcionar até esse tabernáculo para oferecer os seus sacrifícios. Todas as tribos do povo de Israel, que se localizavam numa nação, teriam que andar, peregrinar e oferecer suas ofertas, seus sacrifícios diante de Deus. Isso seria bem difícil se nós olhássemos para a nossa realidade hoje, se fosse assim, que todos os cristãos ou todas as igrejas, né, espalhados pelo mundo todo, tivessem que peregrinar até Jerusalém para cultuar ao Senhor. O que não é necessário. Porque isso já acontece espiritualmente. Esta igreja aqui, quando ela se propõe a vir no dia do Senhor para cultuar a Deus, se une com a outra igreja lá, que também se propôs se reunir para cultuar a Deus, se reúne com a outra igreja ali, com a outra ali,
com todas as igrejas ao redor do planeta Terra. Todas elas são transportadas às regiões celestes para estarem diante de Deus, apresentando suas ofertas e seus sacrifícios. Aí nós olhamos para isso e vemos a grandiosidade da obra de Deus. Que Ele simplesmente assim retirou todas as barreiras geográficas e até de tempo, porque na questão da eternidade não existe isso. Está todo mundo no mesmo tempo, embora que eu esteja aqui em um horário, o outro esteja em outro horário, mas na eternidade está todo mundo junto diante de Deus, cultuando e celebrando a esse Deus vivo, experimentando sua gloriosa presença. Agora, isso só é perceptível na vida daqueles que se propõem verdadeiramente vir ao culto para adorar verdadeiramente a Deus. Estes são providos de graça, de alegria, de renovo, de poder do alto, das coisas do Espírito. Mas aqueles que vêm só marcar presença, não vão experimentar isso. Aqueles que não têm sede de Deus não vão contemplá-lo. Aqueles que vêm apenas para mostrar-se um religioso ou expor sua beleza nos cultos ao Senhor, esses estão distantes de Deus e não são agraciados por sua presença, nem são nutridos pelo pão da vida. Eles não conseguem se deleitar nas verdades espirituais que são mencionadas no culto a Deus diante do Senhor e nos louvores que são cantados, que trazem verdades grandiosas nas letras entoadas das canções. Não conseguem isso. Não experimentam isso. E ele exorta a gente a ter esse cuidado. Quando nós viemos ao culto ao Senhor, nós viemos para estar na presença dEle. E Ele está aqui para receber todos nós. Louvado seja Deus por isso. Ele está aqui para receber a todos nós. Não somente Ele, anjos estão aqui, o próprio Senhor está aqui. E os outros estão também celebrando o Senhor junto conosco nas regiões celestes. Irmãos, isso é tremendo, isso que Ele está trazendo para nós. Isso é um pedacinho do que vai acontecer quando nós atravessarmos esta era e entrarmos no estado eterno, no novo céu e na nova terra. Você já imaginou, irmãos, a realidade que o livro de Apocalipse diz, que quando Ele coloca todo mundo diante dEle, e Ele diz que é milhares e milhares, é uma multidão incontável diante deles, e todos nós celebraremos ao Senhor, a esse Deus grandioso. E não somente isso. Por um momento, nossos olhos estão vedados para que não possamos contemplar a sua face, mas quando nós atravessarmos isso, nós o veremos como Ele é. Eita glória! Nós o contemplaremos. Nós estaremos diante de sua glória, da sua presença majestosa, e diante disso, irmãos, nós provaremos de uma alegria indizível, plenitude de alegria, alegria em excelso, a glória do nosso Deus. Meu Deus, é coisa grande demais. Isso é coisa grande demais. Mas Ele quer que a gente experimente isso ainda um pouquinho nos dias de hoje, quando nós nos reunimos para cultuar o Senhor, numa assembleia como essa. E aí, o que Ele pede? Ele pede pelo menos que você tema a Ele, que você olhe para os exemplos de lá atrás, e se eles não escaparam do juízo divino, devido à advertência que eles tiveram, quanto mais a nós hoje. Olha, irmãos, quão gracioso é isso. Jesus Cristo inaugurou um novo e vivo caminho, pelo qual todos nós podemos entrar diante da presença de Deus e não ser fulminado. E Ele nos ouvir. E Ele nos abençoar. E assim como Ele disse lá no passado,
que o local onde ele determinaria, eles deveriam trazer suas ofertas, e ali ele viria até eles e abençoaria, também é conosco nos dias de hoje, quando nos reunimos assim. Na carta de 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo fala sobre a igreja ser o corpo de Cristo, o santuário do Senhor. Então, quando nós todos estamos reunidos para celebrar o Senhor, nós, nesse momento, enquanto igreja, somos o templo dele. E ele vem ter conosco. E ele vem abençoar nossas vidas. Ele vem dar da sua graça a nós. Desde que você esteja conforme ele deseja que você esteja. Sedento por ele e andando conforme os mandamentos dele. Então você receberá graça e será tremendamente abençoado por Deus. E quando a gente experimenta isso cotidianamente, todos nós, se olharmos para a nossa vida, vamos ver o quanto nós somos abençoados. Eu sou tremendamente abençoado. Minha casa é tremendamente abençoada. Se você olhar à volta, ao redor do mundo, você vai ver pessoas atormentadas, o demônio oprimindo muita gente, outras passando por grandes tribulações e etc e tal. Mas Deus tem sido o nosso guardião. Ele tem nos livrado, irmãos. Você já imaginou essa realidade espiritual que nós temos, em que pessoas possessas por demônios poderiam ser usadas por esse demônio para ferir a gente assim? Somente em passar por nós, o demônio que está naquela pessoa, ela olhar para nós e dizer, agora eu vou matar esse indivíduo. Dá um tiro na cabeça dele. Mas Deus não deixa. Ou outros acidentes que acontecem por aí fora. Quanta proteção divina há sobre nossa vida, até que seja cumprido cabalmente todas as coisas que foram estipuladas por Ele, como plano divino para nós. Nós seremos guardados e livrados de todo o mal. Passaremos por provações e sofrimento para sermos aperfeiçoados e ver quão grande é o nosso Deus. Mas Ele está conosco e nos abençoa. Isso é grandioso demais, meus irmãos. Isso é tremendo demais. E ele diz que a gente deve estar atento a isso, para não se esquecer de que ele fez com que uma vez tudo fosse abalado. E ele diz que ele voltará e fará novamente isso acontecer. Ele agora vai remover todas as coisas. E obviamente a gente entende que isso tem a ver com o final de tudo. No livro de Apocalipse relata sobre isso. O Jesus, no sermão escatológico, também falou sobre isso. Vai chegar um dia que os poderes dos céus serão abalados. Vai cair meteoro aqui para destruir muita coisa. Ele vai ordenar isso. Bom, vai acontecer. Quando você lê o livro de Apocalipse, que ele dá ordem para os selos serem rompidos, e aí os cavaleiros vão descendo, e aí terça parte das plantas, terça parte das águas, terça parte dos animais marinhos, terça parte dos homens serão eliminadas sobre a terra. Ele vai abalar tudo. E Pedro escreve sobre isso, dizendo que a terra está reservada para o fogo. Mas o que ele diz quanto a nós? Mas para nós está reservado o novo céu e a nova terra. Louvado seja Deus, bendito seja Deus por isso. Então ele nos adverte que andemos assim, para que possamos realmente adentrar nesse novo céu e nessa nova terra. E ele diz mais, irmãos, que ele nos deu um reino inabalável. Lembra daquilo que foi dito lá àquele povo? Vocês serão minha propriedade peculiar e serão reinos e sacerdotes. Nós já somos isso, porque nós somos aqueles que têm a graça de Deus de mostrar o Senhor para o mundo. E é isso que o sacerdote faz, ele ensina acerca do Senhor para os outros. E a gente já é isso aqui na terra, louvado seja Deus por isso, não é? E também reino dele. Aí esse reino é inabalável, é um reino que não tem fim. O seu rei manda sobre todos os reinos,
porque Ele é o Rei dos Reis e é Senhor dos Senhores. Ele governa sobre tudo, sobre tudo. Ele estabelece rei e tira rei. Ele exalta a nação e ele abate a nação. Nesse exato momento, todas essas coisas que estão acontecendo estão no controle dele. Essas guerras todas estão no controle dele, porque o reino dele está acima de todos os reinos da terra. Ele tem domínio sobre tudo. E nós somos os súditos desse reino. E não somente isso, na questão da espiritualidade contra os espíritos malignos, Ele nos concedeu autoridade para desfazer as obras do inimigo. Mas a gente é desapercebido quanto a isso. A gente não leva a sério as verdades de Deus. A gente poderia fazer muito mais em prol de muita gente que está sendo oprimida por demônios, sendo atormentada por demônios, e a gente não faz. Por que a gente não faz? Porque a gente tem medo. Mas a gente não pode ter medo. Porque Ele nos concedeu a autoridade do seu nome, que é sobre todo nome. Então a gente deve, irmãos, buscar a Deus, orar a Deus para que Deus liberte pessoas. Você pode impor as mãos sobre pessoas serem libertas. Você pode impor as mãos sobre pessoas com certas enfermidades produzidas por demônios e o demônio ser expulso e a pessoa ser curada e ela ser levada a Cristo. A gente foi deixado aqui para isso, até o dia da nossa redenção. Agora, qual é a nossa preocupação? É se minha casa está bem. Se eu estou bem, se eu tenho dinheiro, se tudo está suprido. Essa é a nossa preocupação. Está tudo errado, irmãos. E a igreja está desfalecendo por conta que está se desviando daquilo que o Senhor realmente quer que ela seja. A igreja é a voz do Senhor sobre a terra. É a igreja que vai exalar o bom perfume de Cristo. É a igreja que tem que levar adiante esta palavra para libertar vidas que estão presas em cativeiro. É só a igreja que tem autoridade para fazer isso. E nós precisamos voltar, nos arrepender do modo pelo qual nós estamos vivendo e viver para a glória de Deus. Quando nós estivermos assim, e quando nós estivermos cientes dessas realidades todas, e uma das coisas que Deus tem me feito ver ultimamente é isso, é que assim, a gente está um pouco distante do andar no Espírito. Talvez porque muita gente, e em todo canto se fala muito sobre conquista, prosperidade, etc. E vocês olham tudo na internet, veem tudo que passa e tem muita gente agora falando de muitas coisas que talvez a mente de vocês também seja bombardeada com estas coisas. Mas o Senhor disse, ainda hoje pela manhã, não se preocupem com essas coisas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Ele não deixará faltar, Ele providenciará, Ele mandará, Ele sustentará, porque Ele é fiel, irmãos. E porque toda a terra é dEle. Toda a terra é dEle. Então, todas as vezes agora que você se dirigir à igreja para cultuar ao Senhor, lembre-se disso. Isso está acontecendo. Deus está aqui. Ele está olhando para mim e para você. Ele está desejando receber a sua adoração. Tá? Lembre-se disso. Lembre-se de que junto com você também estão hostes de anjos para celebrar o nome do Senhor. Os outros também estão esperando para se juntar conosco e adorar a Deus e bendizer a Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo também passeia no meio da igreja, vê como está a sua igreja, como é descrito no livro de Apocalipse. Ele é aquele que tem todas elas em suas mãos. Conhece também o anjo que está em cada uma delas. E sabe se eles estão fazendo a coisa direito ou não. E hoje ele não precisa mais enviar uma carta endereçada. Sua própria Escritura fala conosco. E revela se nós estamos em linha
com a vontade dele ou não. Então, proponha-se a si mesmo, daqui por diante, considerar esta realidade. E quando você vier para cultuar a Deus, lembre-se, você não veio assistir culto, nem veio atrás de outra coisa. Você veio para ter comunhão com o seu Deus. Amém? Vamos orar por isso? Maravilhoso Deus. Graças te dou, ó Deus bendito, pela revelação que o Senhor trouxe esta noite para nós. E eu te peço, meu Senhor, que teu Espírito Santo possa verdadeiramente esclarecer ao coração de todos que ouviram e de tantos quanto ainda ouvirão essa mensagem posteriormente, Senhor, para que possa consertar-se diante de Ti e ver a importância que é, ó Deus, estarmos reunidos como igreja, como Assembleia dos Santos, para celebrar o Teu nome. Porque assim como no passado, Senhor, da velha aliança, o Senhor santificou um dia para celebrar a Ti, também na nova aliança, o Senhor determinasse que nós estivéssemos reunidos para celebrar o Teu nome. Que assim seja, meu Deus, e que possamos levar a sério esta realidade do mundo espiritual no qual nós estamos inseridos. E não deixe, ó Deus, tratarmos as coisas com naturalidades, pois o Senhor é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Faz isso conosco, Senhor, e que cada um tema o Teu nome, e ande, Deus, em santificação diante de Ti, pois o Senhor, ó Deus, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Pois Tu não mudaste, és o mesmo fogo consumidor. Então nos ajude, Senhor, a nos consertar diante de Ti, fazendo com que Teu Espírito Santo nos oriente e não deixe, ó Deus, que venhamos a transgredir, nem ser faltosos para contigo. Abençoa então as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.